Igreja de Cristo. Digam pronto, cristão sempre pronto. Muito bem. Como já dizia, neste prefácio, antes da introdução do nosso sermão, quero agradecer mais uma vez, no fundo do meu espírito e em nome daquele que me ungiu e consagrou para a sua missão, por ter preparado um dia tão importante e bonito para estarmos aqui nesta amada e santa igreja. Quero assim apresentar mais uma vez a delegação que me acompanha. Tenho o Bispo Auxiliar Monteiro Quimoanga, diretor do meu gabinete, e tenho a seguir o Bispo Auxiliar Francisco Aguiar, ele que é o diretor para relações institucionais e ecumênicas, e também tenho a seguir o nosso Bispo Auxiliar João Mudaleno, membro de 24 anciãos do Episcopado, e a seguir tenho o jovem Bispo Auxiliar Joel Matias Lutango, que é o representante da Pastoral Juvenil Central, e também tenho a mamã Diaconisa Maria Martins Lutango, que é a representante do Conselho da Mulher, que aqui chamam de Sociedade da Mulher. Ela é representante das mulheres. A seguir tenho a secretária do Conselho da Mulher, da nossa igreja, dos Cristo no Mundo Toquistas, a mamãe evangelista Graça Tenente, nunca chegou a general, somente Tenente. E a seguir temos a mamãe evangelista Antônica Isaura Aguiar, que é também responsável, representante adjunta do Conselho da Mulher, e a seguir tem o pastor, reverendo primeiro, Antônio Kisama, eles que são aqueles que tratam dos documentos da igreja, segundo adjunto do secretário executivo central. A seguir tem o representativo, o reverendo Esteves Cambundo, ele que é o meu assessor para a área jurídica, que está aqui presente, e temos também responsável do gabinete jurídico e assuntos judiciários. A seguir tenho também o pastor José Sodama, que é o pastor responsável do Conselho da Criança, e a seguir tenho o meu assistente de dia e de noite, o reverendo pastor Arnaldo Benjamin, que me acompanha há 26 anos, e a seguir tenho o meu protocolo, o responsável do protocolo cerimonial, pastor Paulo Jorge, e os outros que estão comigo todos os dias. Levantai-vos para serem também vistos. Muito bem. Em seguida, meus amados, glória damos àquele que nos ungiu e consagrou para a sua missão, porque finalmente não era pensado, nunca foi planificado estarmos aqui segundo a nossa consciência, mas Ele é o provedor, providenciou para que através do Conselho das Igrejas Cristãs, SICA, estivéssemos aqui hoje para partilharmos essa grande alegria que estamos a sentir, porque finalmente onde há Filhos de Deus, aí somente há alegria. Há alegria. Mais uma vez, os meus agradecimentos são também extensivos, sobretudo ao meu amado secretário executivo, que de forma espiritual nos recebeu juntamente com a sua equipa, mas também estendo estes agradecimentos ao nosso secretário-geral do SICA, porque foi ele quem planificou. Deus usou o homem para planificar este momento e estarmos aqui para celebrarmos em conjunto nosso culto a Deus Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Igreja, aleluia. Introduz o sermão. Nesse nosso belo e harmônico dia de adoração ao nosso Criador, que pela sua santa graça hoje nos juntou aqui e pela primeira vez um líder toquista pregar nesta amada igreja, queremos aqui usar o apóstolo Paulo de Tarso, vaso de Jesus Cristo, que é o escolhido para nos levar na reflexão e na compreensão deste importante acontecimento. Na sua epístola à Igreja de Roma, entenderemos a natureza desta nobre iniciativa que hoje toma este importante momento espiritual. O nosso autor traz a metáfora
das várias partes do corpo humano e seu maravilhoso funcionamento para ilustrar a natureza da Igreja. Sim, num dia como hoje, não teríamos melhor texto, senão mesmo este que fala dos membros do corpo. Igreja, aleluia. Assim, Deus Pai quer que hoje conversemos sobre o tema: amados, somos membros do mesmo corpo. Amados, somos membros do mesmo corpo. Amados, somos membros do mesmo corpo. E aqui agradeço o coro das mamães que acabou de cantar e trouxe, de facto, este hino que vai de encontro com o sermão que foi preparado, que demonstra que o Espírito comunica. O Espírito comunica. Será que a Igreja de Cristo, nesta Igreja, não existe, digamos assim, discriminação ou separação, porque todos somos de Cristo. Falam para as mamães que cantaram. E também não posso deixar de agradecer esses jovens energéticas que aqui passaram cantando, alegrando, porque quem canta abre as portas dos céus. Os anjos se comovem quando a terra canta. Também aquele jovem energético que aqui acabou de nos alegrar nesse momento tão importante. Palma para vocês. Caríssimos e caríssimas, a unidade dos membros do corpo de Cristo constituiu uma das maiores preocupações do mestre e fundador da Igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, descrita no Evangelho de São João 21, 17 e 21, vimos a manifestação desta atitude a respeito dos seus discípulos e da unidade interna e universal da sua Igreja. Paulo, não menos que o seu mestre Jesus, homem culto e douto em matéria de liderança, manifesta aos seguidores em Coríntios, hoje a nós, digo em Roma, hoje em nós, os outros, pelos quais os últimos tempos estão chegando, a importância da unidade dos membros do corpo humano e suas funções. Ele diz que, embora o corpo humano tenha muitas partes com funções distintas, a comunidade tem diferentes dons e papéis, mas continua sendo um só corpo. Para Paulo, o apóstolo do Senhor, a interdependência dos membros é necessária, porque nenhum membro é autossuficiente. Aleluia. Aleluia. Até as partes mais fracas do nosso corpo são necessárias e todas as partes devem cuidar-se uma das outras para que possamos viver saudáveis, sem divisões. Para Paulo, apóstolo do Senhor, esta unidade deve produzir empatia, onde a dor é partilhada por todos, mas também as alegrias são vividas e partilhadas. Sofrendo juntos, mas também recebendo as honras juntos com alegria partilhada. O nosso tema é: amados, somos membros do mesmo corpo. Vamos repetir todos. O nosso tema é: amados, somos membros do mesmo corpo. Aleluia. Caríssimas e caríssimos, para Paulo, apóstolo do Senhor, a união deve funcionar para todos, tendo como cabeça Cristo. Cristo é e deve ser o nosso único assunto central, que nos une para lá das diferenças de operação de cada membro ou de cada denominação. Meus amados, minhas amadas, os problemas dogmáticos que cada denominação adotou para o alinhamento do ensino dos membros desta ou daquela igreja não deve ser motivo para a construção de muros de separação. O nosso Evangelho também deve ser alicerçado nas bases que o próprio Cristo lançou, quando na sua oração sacerdotal já citada atrás, disse, eu cito: eu rogo somente por estes, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Aleluia. Igreja, aleluia.
Que tamanha responsabilidade, que tamanha responsabilidade, que tamanha responsabilidade. Filhas e filhos de Deus. Todos nós que acreditamos em Cristo, com esta doutrina cristocêntrica, não nos esqueçamos que fomos feitos filhos de Deus. Deixamos de ser povo, agora somos filhos de Deus. Esta caridade que recebemos de sermos chamados filhos de Deus, conforme João, apóstolo do Senhor, expressou na sua primeira epístola, isto é, a primeira epístola de São João 3:1, deve, sem dúvidas, responsabilizar-nos a seguir esta doutrina que o Mestre estabeleceu. O propósito dessa união que Cristo em torno desta igreja, nessa sua oração sacerdotal, é transmitir a todos nós que não haverá testemunho da nossa fé ao mundo, nem outra fórmula de fazer crer que Jesus Cristo é o Salvador e por Deus foi enviado, senão através da nossa maneira de nos amarmos e de nos solidarizarmos de nós, Igreja de Cristo. Nós cristãos temos uma responsabilidade tremenda. Ele está dizendo que o mundo só vai acreditar que ele foi enviado por Deus, ele é filho de Deus, ele é Salvador, se entre nós nos amarmos uns aos outros. Queridas e queridos, a união dos discípulos de Cristo deve espelhar e tem de ser o reflexo da união divina entre o Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus Cristo. Eu neles e tu em mim, conforme São João 17:23. Podemos fazer tantas coisas, pregar com excelência, milagres, maravilhas, fazer todos os cursos e ramos de teologia, mas se não nos amarmos entre nós e deixarmos de ser pedreiros, com a missão de construir muros intransponíveis entre os discípulos de Cristo, nosso testemunho é morto e não há salvação nem para nós mesmos, nem para aqueles que tentamos impressionar. Para uma responsabilização maior a todos que pregamos a palavra de Deus, Paulo em outro lugar disse, e eu cito, e ainda que tributasse, eu digo, distribuísse toda a minha fortuna, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitaria. A caridade, que é o amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, mas não suporta o mal. Paulo continua nessa sua lista dos elementos essenciais para ser considerado discípulo de Jesus Cristo, dizendo: não folga com a injustiça, mas folga com a caridade. Amados meus, Paulo, apóstolo do Senhor, concluiu com as palavras que acabam com o charme dos últimos dias. Essas palavras acabam com o charme, o nosso charme dos últimos dias, isto é, que concerne na exaltação própria que nos últimos tempos nós vivemos. Cada um diz: eu sou profeta, eu sou milagreiro, realizo maravilhas. Paulo acaba com tudo isso dizendo: a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aleluia! 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 Afinal tudo vai acabar. Sou profeta, vai acabar. Bom pregador, vai acabar. Só vai ficar o quê? O amor? O amor. Aleluia. Depende de tudo que a palavra de Deus nos fala nesta hora, que tipo de crentes ou discípulos queremos ser. A nossa fidelidade no cumprimento da missão que Cristo nos alegou ou delegou-nos só será fecunda tendo base na unidade, nesta diversidade de dons, conforme Paulo, apóstolo do Senhor, escreveu aos crentes de Roma. Construamos a empatia entre os cristãos, já que os membros do corpo cooperam entre eles,
solidarizando-se uns aos outros, até com os mais pequenos, criamos o hábito de nos solidarizarmos e de nos cuidarmos uns dos outros. Por exemplo, quando cristãos na Nigéria são assassinados por homens que dizem professar a doutrina de um só Deus, a maior parte dos cristãos no mundo calam-se e fecham-se em copas para guardarem o seu próprio dia. Que tristeza! Quando nós nos calamos, morreram cristãos de Nigéria que moram eles, também nós estamos à espera do nosso dia. Um dia será nós, hoje é eles, outro dia será nosso. Gritemos então, não nos calemos. Não vale a pena entrarmos em copas e nos fecharmos. Se assim formos, o próximo dia será nosso. Será nosso. Mesmo no país, quando uma denominação cristã tiver quaisquer problemas, os outros ficam atentos a ver se desintegrará aquela igreja e ficarmos com seus membros. Também tenho visto isso, meus queridos pastores, e fico tão triste. Quando uma igreja tem problema, uma confusão, qualquer problema que acontece, os outros ficam à espera. Agora vai acabar. Ei, aquela igreja vai acabar. Agora, chegou a vez dele, vai acabar. Ao invés de se solidarizarem e pedir a Deus, Deus Pai, dá caminho para essa igreja continuar, ficamos à espera que se desintegre para que os membros venham aqui na minha igreja. Igreja de Cristo, assim é bom para nós? É bom para nós? Queridas e queridos, Igreja de Cristo, vamos voltar neste ensino fundamental de Jesus, que fez com que a nova seita, a seita dos Nazarenos, conforme era chamada, essa que temos hoje como igreja, marcasse a grande diferença com os anteriores ou anteriores religiões que já estavam bem estabelecidas. Segundo o relato bíblico, eles faziam tudo em coletividade e ninguém dizia que aquilo que possuía era deles, senão de todos. Atos 4:32, o qual cito. E era um coração, e era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as almas, digo, todas as coisas lhes eram em comum. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Uma vez, palma para o nosso secretário-geral do CITA, o nosso jovem por aqui. Palma para ele. Aleluia! Este texto, sei que a sua aplicação literal nos tempos que correm constitui-se um desafio que quase impossível de praticar. Mas é isso que Cristo, nosso Senhor fundador e dono desta igreja, pede-nos: amarmos uns aos outros. Queridas e queridos, amarmos uns dos outros, sem hipocrisia. Marcarmos a diferença neste mundo secularizado. Vamos continuar a criar este ambiente que certamente evita as más interpretações e desentendimentos entre os filhos do mesmo Pai e que aguardam a vinda gloriosa do Filho do Homem, o Cristo de Deus. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Eu tenho pregado o seguinte: se não tivéssemos a promessa da vinda gloriosa de Cristo e do reino milênio, seria em vão o nosso sofrimento, seria vã a nossa adoração. Mas nós temos promessa. Cristo há de voltar. Então todos nós que temos esta promessa da sua vinda, amemos-nos uns. Esta responsabilidade é de cada discípulo de Cristo e principalmente de todos nós que assumimos a responsabilidade de pregar a sua palavra. Nós seremos crucificados se não pregarmos como Ele quer. Sejamos livres de pregar, sem qualquer hipocrisia. Eu dizia atrás que não podemos ser construtores de muros, pedreiros que constroem muros para dividir. Não, temos de ser aqueles que partem os muros, quebram os muros. Aleluia. Igreja de Cristo, aleluia.
É esse tempo para mudarmos e transformarmos de fato em verdadeiros filhos de Deus. Vamos ensinar somente Cristo, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, o qual aguardamos com ardente expectativa. Aleluia. Amém. Só Ele nos dará o prêmio que ninguém pode nos dar neste mundo. O prêmio é o seu reino milenar e a vida eterna. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Concluo. Caríssimos e caríssimas, todos que receberam o batismo em nome e com a autoridade de Cristo já não são povo, mas sim receberam o dom de serem chamados filhos. Aqui quero perguntar, quer receber o batismo em nome de Cristo? Levanta a mão. Não é em nome do Manuel, nem do Antônio, nem do tio João, mas de Cristo. Levanta a mão. Todos receberam. Então assim são chamados filhos. Deixaram de ser povo, passaram a ser filhos. Este dom só é dado àqueles que acreditam que Cristo veio na carne, no sangue, na água e espírito. Aleluia. Já não vivemos segundo os nossos antigos rudimentos, porque o nosso homem do pecado e inveja morreu naquele batismo e agora estamos vivos em Cristo e com Cristo. Sigamos hoje mesmo tudo quanto Ele nos ensinou e mandou nos ensinar. Somos um só corpo, embora sendo membros diferentes, mas atuando para o bem do corpo que é a sua igreja. As denominações diferentes não podem separar-nos do grande amor de Cristo, o qual em seu próprio corpo aboliu a separação naquela ensanguentada cruz, acabando com os muros e o tribalismo que antes nos dividia. Aleluia. Amém. O gelo foi quebrado naquela cruz. Agora somos filhos e membros do mesmo corpo. Cristo é simplesmente o nosso cabeça. Aleluia. Amém. Aleluia. Repito a minha gratidão ao nosso secretário-geral do SIC por ter criado mais uma vez este ambiente. De igual modo, agradeço à Igreja IERA pela vossa calorosa recepção. A Igreja, a Missão do Norte de Angola. Missão Norte de Angola. Se os jovens não conhecem, esta igreja é a Missão Norte de Angola. Alguns chamavam Catunda. É a Missão Norte de Angola. Ou não sabiam? Sabiam? Muito bem. De igual modo, agradeço, como já disse, os meus responsáveis, o meu reverendo secretário executivo, pelo vosso acolhimento. Que sejamos assim até a vinda de Cristo. Aleluia. Igreja, aleluia. Eu peço a Ele, o qual me ungiu e consagrou para a sua missão, que se encarregue em derramar entre todos e por extensão a vossa prole, que isto é família, as ricas e poderosas bênçãos que ultrapassam as gerações. Exambu zanzambi wapunguse mwana yo mwanda belela bika zakarayeno zalwaki la kwenu karanze timi akuna barandamba ko memaza mino ko olwani lukaida lulegelanga ko utambo mona tsungi yani bika dodo ba unsongi pasiwa ikolela. Amen. Amen.